Olá pessoal! Hoje vamos de parte 2 da história. O maravilhoso casamento do arquiduque foi uma fraude. E para contextualizar a história, é preciso falar um pouco sobre a obra original. A novela era bem popular, com certeza milhares de pessoas leram. Mas nossa prota parou de ler na metade, quando descobriu que sua personagem favorita acabava como um cadáver na prisão. Essa personagem era exatamente a pessoa que agora ela estava possuindo o corpo. Shai, a quarta vilã. Essa personagem se agarrou ao protagonista masculino. E ela era quem desprezava completamente a protagonista feminina. Foi ela quem ficou parada assistindo enquanto a protagonista feminina caía de um penhasco. Depois disso, ela foi aprisionada pelo protagonista masculino que testemunhou tudo isso, e assim encontrou seu fim. Mas na verdade, ela só foi pega na armadilha da primeira vilã. A quarta vilã, que recebeu o desprezo de outra vilã, é a personagem mais lamentável que existe. O motivo de ela ter sido tão desprezada foi por causa de sua beleza. Afinal, ela era única. Era assim que a novela original a descrevia. Nossa prota no início achava que eles estavam exagerando sobre sua aparência. Mas, agora ela está se encarando no espelho e pensa que eles realmente tinham razão. Ela é linda. Tão inimaginavelmente linda. Ela continua se encarando no espelho, completamente encantada, e não consegue acreditar que realmente é ela. Ela começa a pensar que, além de ser tão bonita assim, ela ainda tem a identidade secreta de uma maga de pintura. E pensa que com todos esses atributos, ela deveria ser a protagonista feminina. Então seus pensamentos são interrompidos, ao ouvir alguém batendo a porta e a chamando, dizendo que o arquiduque estava solicitando sua presença na sala de jantar. Ela confirma dizendo que descerá em breve, e vai para o closet, onde o mordomo já havia deixado algumas roupas preparadas para ela. Enquanto se arruma, ela pensa que não está acostumada com os costumes desse mundo, e que não tem certeza se ela é ou não uma nobre. Ela começa a ir em direção à sala de jantar, e continua a pensar que é um alívio que essas pessoas não sejam os vilões. Se fossem, ela estaria realmente em apuros. E observa que eles não parecem suspeitar dela, pois todos a tratam bem, e a deixam bem à vontade ali. Então ela chega à sala e abre a porta. Ela olha e vê que o arquiduque já está sentado à sua espera. Ele diz que parece que agora ela está mais calma, e pede para que ela se sente. Ela se senta, observando tudo ao seu redor. E o jornal que está nas mãos do arquiduque chama sua atenção. Na manchete diz que o arquiduque está atualmente namorando uma bela mulher. O arquiduque diz em voz alta que tudo aquilo não passa de balela. E Shai fica olhando para ele confusa. Com um olhar frio e irritado, ele diz que aquilo não passa de uma coleção de rumores inúteis e infundados. Então um dos empregados servem a comida, e o arquiduque diz que é uma sopa de mariscos, e pede para que ela experimente. Imediatamente com os olhos brilhando, ela pega a colher e começa a comer com muito entusiasmo. Ela pensa que aquilo está realmente delicioso, e imagina se é porque é a primeira refeição dela, desde que chegou nesse mundo. Então o arquiduque tira ela de seus pensamentos dizendo que deveriam se apresentar corretamente. Ele diz que seu nome é Lucius de Seviden. Ela responde dizendo que seu nome é Shai. Então o arquiduque pergunta como ela foi capturada. Ela começa a pensar em como responder, tentando se lembrar da história da quarta vilã. E lembra que ela provém de uma rara linhagem de magos de pintura. Nascida num reino mágico chamado Reino Edmund. Não haviam limites para o seu poder de transformar tudo o que pintasse em realidade. Naturalmente, muitas pessoas poderosas cobiçavam esses magos. E se eles fossem capturados, em detrimento dessa vida cativa, eles preferiam morder a própria língua e morrer, do que viver como escravos. Após se lembrar de tudo isso, ela responde ao arquiduque que eles descobriram que ela era uma maga de pintura. Ele, entendendo a situação, diz que por isso ela foi caçada. Ela, ainda se deliciando com tudo que foi servido à mesa, diz que fugiu para o deserto, mas não tinha papel e caneta com ela, para poder se proteger.
O arquiduque entende, e pergunta-se então, isso significa que agora ela não tem mais um lar. Ela fica um pouco confusa, e continua a comer sem responder nada. Shai começa a se preocupar com o interesse dele, e pensa que queria sumir dali assim que estivesse recuperada. Ele, percebendo a confusão dela, diz que, se ela não tiver para onde ir, pode ficar ali por enquanto. Ela se assusta, percebendo que essa é a mesma fala que ela leu na novel, e parece que as coisas estão acontecendo exatamente como na obra original. O arquiduque continua a falar, e diz que espera que ela possa testemunhar contra os criminosos da casa de leilões, e que quando tudo estiver terminado, ele a enviará para onde ela quiser. Ela apenas concorda, e diz que tudo bem, afinal ela precisa mesmo de tempo, para que seu corpo possa se recuperar. O arquiduque diz que vai se retirar então, já que acertaram tudo. Ele sai, e ela fica ali pensando que deve ser realmente difícil para ele ter conversas longas, devido ao fato de que ele foi stalkeado durante toda a sua vida. Ela imagina que se fosse com ela, também ficaria perturbada. Então o mordomo chega, e percebe que o arquiduque já se retirou, a deixando sozinha ali. Ela decide aproveitar a oportunidade, e com um sorriso pergunta ao mordomo, que tipo de emprego atraria muito dinheiro. Então a cena muda, e agora vemos o mordomo, no escritório do arquiduque, passando um relatório sobre Shai para ele. O mordomo diz que ela perguntou sobre a melhor forma de ganhar muito dinheiro, e também informa que ela não ficou vagando ao redor do quarto do arquiduque durante a noite, e nem ficou coletando seus fios de cabelo pela casa. Ele menciona que ela não parece ter nenhum motivo oculto, e que pelo contrário, ela parece bastante interessada em dinheiro. Então vemos o arquiduque jogando 2 bonecos de voodoo na lareira, mais uma das obras de suas perseguidoras. Ele fala que então parece que ela só tem olhos para o dinheiro, e que seria ótimo se essa mulher não se apaixonasse por ele. O mordomo concorda e diz que poderiam testá-la. Um teste? O arquiduque fica pensativo com a ideia. A cena muda novamente, e agora podemos ver que Shai está tomando banho relaxante, com a ajuda de pequenas criaturinhas, que ela invocou com sua habilidade. Shai começa a lembrar da conversa que teve com o mordomo, e nas sugestões de negócios que ele mencionou. Ela pensa que afinal as opções não são tão diferentes das do mundo dela, e imagina que sua habilidade pode facilitar as coisas. Ela pensa em quão bem tem se adaptado à sua nova realidade. Se lembrando de como vivia antes de vir para esse mundo, ela pensa que não sente falta daquela vida. E imagina que agora ela quer aproveitar para ter uma vida mais confortável, livre de dívidas. Shai se anima pensando em como ela tem a oportunidade de faturar rios de dinheiro nessa nova vida que lhe foi dada. Então uma batida na porta a tira de seus pensamentos. Shai, há algum problema? Ela ouve a voz do arquiduque do outro lado perguntando. Então ela percebe que já está ali dentro há mais de 1 hora, e que provavelmente é por isso que ele está a chamando. Ela responde para ele, que está tudo bem, e que já vai sair em 1 minuto. Mas ela congela ao escutar o barulho da maçaneta girando. De repente a porta se abre, e percebemos que foi tudo obra dos seus pequenos ajudantes de banho. O arquiduque Lucius fica paralisado no lugar, e Shai, totalmente sem graça, começa a rir de nervoso. Então ela, gritando, diz que sente muito. O arquiduque, completamente chocado, ainda congelado na porta, tenta se recompor e diz apenas que não viu nada. Batendo a porta atrás de si mesmo, ele sai dizendo para que ela continue seu banho, e pede perdão pela intromissão. Com raiva, ela fulmina as pequenas criaturinhas que causaram essa situação constrangedora, mas elas não parecem nem um pouco preocupadas ou arrependidas. Shai vai para o chuveiro, para tirar o restante de espuma do corpo. Ela ainda não consegue acreditar no que acabou de acontecer, e pensa em como é que ela vai conseguir encarar Lucius agora. Então vemos Lucius, andando pensativo. Ele pensa que já havia reparado, mas que ela realmente está extremamente magra. E além disso, também está cheia de machucados pelo corpo todo, devido ao sequestro. Então ele chama seu empregado, e pede a ele que entregue para Shai a pomada cicatrizante, que ele sempre leva para a batalha. E também pede que seja adicionado ao cardápio, uma variedade de pães, queijos e tudo o que ajude a aumentar o peso. O empregado concorda e sai.
Então Lucius chega ao seu escritório, ele olha pensativo para o jornal que está sobre sua mesa. Pensando em tudo o que acabou de acontecer. Ele pensa que precisa alimentá-la bem, para que ela consiga ganhar peso e ficar saudável. Lucius está confuso, ele acha tudo muito estranho. Ele se lembra de como houveram muitas mulheres que intencionalmente se aproximaram dele, de maneiras muito estranhas. E que ele sempre se sentia muito desconfortável, toda vez que isso acontecia. Corando ele pensa, no porquê então dessa vez ele não se sente desconfortável, e pensa se deveria investigar sobre isso. Ele se pergunta se estaria tudo bem, se fosse uma mulher como ela. E pensa em como ela pode ficar tão indiferente quando ele a viu nua. Lucius se questiona se poderia ser que, o poder do descendente do Deus Sol, não funciona no povo do reino dela. Ou se, pode ser que Shai seja algum tipo de exceção. Ele pensa que honestamente, não tinha muitas expectativas sobre ela, e que achou que como todas as outras, ela também iria correr e pular em cima dele. Para neutralizar o calor insuportável do Sol, é preciso estar próximo a uma mulher com forte energia da Lua. Essa foi uma solução que seus ancestrais que compartilhavam do mesmo sintoma, encontraram. A melhor forma de lidar com isso é o casamento, mas apenas viver juntos, também pode dispersar a energia e melhorar a situação. Mas o problema é que, é preciso encontrar uma parceira que se casaria apenas para cumprir esse contrato perfeitamente. Então Lucius começa a se lembrar de Shai, e de seus longos cabelos vermelhos, que parece como fogo fátuo noturno. Ele pensa que é como se tivesse acabado de sair de uma chama. De repente ele cora novamente, percebendo no que está pensando, e suspira. É realmente estranho. Ele pensa, enquanto ainda sente um rubor subindo pelo seu rosto.